Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos. Rafa, a gente estava conversando aqui, gente, já vou dizer logo, porque a gente tentou fazer por uma ferramenta, não deu certo, e aí a gente veio para cá. Então, quem está assistindo um conteúdo que infelizmente a gente não conseguiu fazer interativo com vocês, mas vocês conseguem agora no chat aqui que vai estar disponível para vocês conversar com a gente. Então, não estamos ao mesmo tempo aqui na mesma página, mas estamos vendo tudo isso ao vivo, a interação de vocês no chat. Então, só para vocês entenderem que pode conversar com a gente está aqui no chat, é só falar com a gente, tá? Bem-vindos e bem-vindas, então, ao Impulso 2024, que é um. Vou deixar, acho que, amiga, se apresenta primeiro, a gente está meio desorteada, a gente vai pegando o prumo aqui. Se apresenta primeiro, depois eu me apresento, e aí a gente fala um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Então, joia. Bom, gente, sou a Rafa. Eu sou psicóloga. Hoje faço doutorado em temas que a gente vai ver aqui hoje. Inclusive, alguns dos materiais são de últimos estudos mesmo, bem fresquinhos agora de 2023. Estudo justamente o impacto da liderança nas equipes de alta performance, mas sempre pensando em um ambiente que possua segurança psicológica. E a gente vai falar muito sobre esses tópicos hoje. E além de estudar isso, hoje atuo em diversas organizações, atuamos juntas em diversas organizações, com programas de liderança, com trilhas, com desenvolvimento de equipes, atuando com equipes de alta performance, com equipes de lideranças, e sempre tomando muito esse cuidado de ter uma boa base, de entender quais são os próximos passos, de entender quais são as nossas perspectivas, mas também de entender como é que isso vai para a realidade, como é que isso pode ser aplicado e como é que isso também se torna realidade, que são aspectos que a gente vai conversar hoje. Já fui líder durante um bom tempo, líder de equipes espalhadas no Brasil todo. Já trabalhei em RH dentro de empresas, assim como a Lud também vai trazer aqui para vocês. Então, a gente traz muito essa experiência das nossas atuações internas, mas hoje também com a nossa visão de diversas organizações dos mais diferentes tipos que a gente atua, desde órgãos públicos até startups. Então, a gente tem uma visão bem ampla de RHs e bem ampla das lideranças, e é isso que a gente vai trazer aqui juntas, sempre na complementariedade. Eu trazendo mais esses tópicos da liderança e das equipes, e a Lud, como ela já vai apresentar aqui para vocês, dessa parte de RH, de futuros. Sim, gente. Bem, eu e a Rafa, a gente faz uma dobradinha assim de vida, né? Porque a gente pega realmente dois principais focos que a gente considera que sejam fundamentais, sabe? São essenciais, principalmente para aquilo que eu e a Rafa a gente tem discutido muito, que é como que a gente pode regenerar esse ambiente organizacional para que ele seja um ambiente que favoreça que as pessoas queiram estar, né? Então, falar de RH, não tem como falar só de RH se a gente não fala de liderança, e não tem como falar só de liderança se a gente não fala de RH, e vocês vão ver que a gente vai puxar um pouquinho essa responsabilidade para vocês. Então, eu sou Lud Pimenta, para quem não me conhece, eu sou a founder do RH Lab, que é um laboratório de construção do futuro do trabalho. E através do RH Lab, ele começou como uma rede de profissionais de RHs, né? Mas ele foi tomando corpo de fato para. Pode chamar de consultoria, pode chamar de laboratório, né? Mas a gente faz hoje projetos voltados para alavancagem, para treinamento, projetos personalizados, com foco nas demandas é, voltadas para o futuro do trabalho. Então, a gente diz que, e não somente o RH Lab, a Skip também,
porque a gente utiliza metodologias que partem do princípio básico, não tem como, gente, mas parte de um princípio básico que é considerar esses sinais futuros, né, e como que a gente consegue trazê-los para o dia a dia, né, para o nosso presente. Então, assim como o Rafa, eu sou psicóloga, mas foi só a minha primeira carreira, eu acho que eu já passei por algumas carreiras aí, e hoje eu posso dizer que eu sou bem multidisciplinar, então desde de 6 anos para cá, principalmente, né? Eu fui ampliando bastante a minha carreira, principalmente voltado para futuros, para cenários e para essas adaptações baseadas nessas tendências. Então, eu posso dizer que eu também eu sou um produto do meio, vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que todo mundo deveria ser um pouquinho, né? Então, a gente está se fazendo perguntas o tempo todo, então acho que a minha carreira hoje é fazer perguntas. Num resumo bem resumido, é fazer perguntas, né? E se fazer perguntas, e eu estou no momento de me fazer perguntas, inclusive, de muitas coisas, e eu acredito que vocês também. Então é aqui que a gente se encontra. E o Impulso 2024, ele tem exatamente esse objetivo de da gente se fazer perguntas. Então, eu e a Rafa, a gente passa o ano todo, né, dentro de clientes, desenvolvendo projetos, pesquisas. A gente vai analisando e a gente vai percebendo, né? Todo o projeto nosso é um movimento ao futuro do trabalho, porque a gente precisa adaptar muito, né, o conteúdo aos cenários e de uma forma muito rápida. E para quem é consultor aí sabe o que isso é bem uma base, né, amiga, da gente, da nossa atuação mesmo. Mas o Impulso o 2024, ele tem principalmente esse papel, de trazer alguns questionamentos para vocês. A gente fez ano passado 2 dias, né, amiga? Foi, a gente fez 2 dias online. Esse ano já é Vai ser diferente. pequenininho. Até mesmo para uma adaptação de aprendizagem de vocês mesmo, mas quem tiver interesse, 2023 a gente viu, reviu, né? Reviveu os vídeos e eles estão ainda muito atuais, tá? Eu considero que tudo que a gente falou no ano passado é como se fosse um bom início para vocês, de estruturação. Então, às vezes, se vocês veem que o que a gente falar aqui está muito fora do que vocês estão vendo no cenário de vocês, vai lá, assiste o de 2023, depois volta aqui para 2024, tá? Porque a gente faz recortes. Como eu estava dizendo, a gente passa o ano inteiro, né, focado nos projetos, não tem como ser diferente, mas no final do ano a gente faz uma forcinha para a gente sentar e a gente fazer alguns recortes daquilo que a gente considera importante, até mesmo considerando que é o momento de planejamento estratégico de vocês, e é uma forma que a gente consegue entregar para a sociedade hoje, para os RHs, né, amiga, para as lideranças, aquilo que a gente tem estudado. Então, por isso que a gente coloca de forma gratuita. É um momento que a gente também fala de novas perspectivas para a gente também. É uma forma que a gente faz nosso planejamento e desenvolve outras trilhas. Então, tudo que vocês é, virem a gente falar aqui parte muito de uma premissa daquilo que a gente também vai atuar em 2024. E eu acho interessante, até assim, que a gente vendo, se vocês verem, né, o conteúdo de 2023, 2022, referente a 2023, né, e agora é 2023 referente a 2024, mas a gente estava comentando muito disso também, que algumas coisas, várias coisas, na verdade, do que a gente falou lá, a gente viu esse ano de fato acontecendo, e várias coisas do que a gente já estudou esse ano, como próximos passos, a gente já viu sinais muito claros nos nossos clientes esse ano, assim, foi muito interessante. Então, acaba que, de fato, a gente vai olhando
o que está acontecendo, e quando a gente pega os estudos, a gente pega o que está, né, esses grandes reportes, inclusive fora do Brasil, a gente começa a ver, a gente fala, nossa, a gente viu muito isso daqui nesse cliente, a gente atuou muito nesse sentido nesse cliente, então esse sinal realmente está muito forte e a gente acredita muito nele para os próximos passos. Então, os nossos estudos eles vão muito nesse sentido, de buscar o que a gente está lendo, estudando literalmente, mas sempre fazendo esse paralelo com o que a gente tem visto. Acho que esse é um ponto interessante. Como a gente está em muitas organizações diferentes, a gente consegue ter um pouco mais de segurança para falar que essa é uma tendência não só de um tipo de mercado, mas é uma tendência, algumas tendências que a gente traz aqui são sim mais transversais, porque a gente vê de formas um pouco diferentes, mas acontecendo de forma bem consistente. Então, algumas coisas que a gente vai trazer aqui já são questões que a gente vem percebendo já em diferentes mercados, em diferentes atuações ao longo desse ano, e agora acho que no final do ano mais forte ainda, né, com algumas necessidades, algumas demandas, alguns relatos do que a gente conversa. Isso. Então, é isso, gente. Então, para começar logo para nosso conteúdo, a gente chama de impulso baseado numa analogia da água viva, né? Que é um ser pulsante que vai para frente, né? Que ele sempre está ali ganhando força. Então, o impulso, né? Esse nome impulso, ele vem dessa analogia. E aí, vou apresentar aqui a nossa tela para vocês. A gente vai falar hoje sobre essas duas perspectivas. Então, a gente vai falar de RH e a gente vai falar também da liderança e equipes. E aí, esse é só por isso que a gente falou que vai ser mais curtinho, porque a gente resolveu expandir um pouquinho mais os encontros, os próximos encontros do Impulso. Então, esse aqui é só uma abertura. Então, no dia 9, a gente vai ter uma apresentação do People Lab, que foi um laboratório de inovação e futuro do trabalho que a gente construiu para a área de gestão de pessoas do Banco do Brasil, que foi um projeto desse ano, inclusive, foi entregue agora no início desse ano, e foi muito legal toda essa construção, e trouxe muitos sinais que a gente vai trazer para vocês na apresentação. A gente fez um diagnóstico gigante sobre inovação. Então, quem tiver interessado em saber sobre inovação voltado para a gestão de pessoas, compareçam. É só vocês se inscreverem pelo mesmo link que vocês inscreveram aqui para o Impulso, que é esquipo.rhlab.co, tá bom? No dia 24/11, a gente vai ter um encontro presencial aqui em Brasília. A gente resolveu fazer um café da manhã com lideranças da área de gestão de pessoas. Então, se você é de Brasília e está ouvindo a gente, conversa com a gente. É gratuito também, mas são vagas super limitadas, porque a gente contempla ali um espaço, né? Então, e aí nesse dia a gente vai focar bastante em liderança, né? Amiga, quer falar um pouquinho? Isso. A gente vai trazer algumas das tendências que a gente já está trazendo aqui hoje também, mas com exemplos. Como eu falei, as várias tendências do que a gente vai trazer aqui, nós de fato vimos, aplicamos já algumas delas nos nossos clientes, testamos, já vimos outros sinais claros quando a gente aplicou isso. Então, a gente vai trazer muito nesse sentido também, de trazer cases bem reais em relação a essas tendências, de como elas funcionaram, de questões que a gente viu importante de ser, inclusive, de tomar certos cuidados em relação a esses aspectos, a quando a gente coloca isso em prática, quando a gente coloca isso dentro das organizações. Então, é um momento bem de ver como é que isso de fato funciona no dia a dia. Isso. Dia 21/11,
E aí, para vocês se inscreverem no dia 24/11 também, vocês precisam fazer o cadastro pelo skipo.rhlab.com, que vocês vão receber por e-mail, tá bom? O link para poder fazer o acesso que vai ser pelo Simpla, que é o mais fácil hoje para a gente conseguir organizar as coisas presencialmente. Então, você vai receber por lá, tá bom? Presencial em Brasília, dia 24/11, durante a manhã. Então, começa às 8, o café da manhã, 8h30 a gente começa e vai até às 11. No dia 21/11, a gente vai ser a abertura da nossa próxima turma do Experiência de Liderar BPs. E aí, o que a gente fez? A gente resolveu fazer com que o primeiro módulo fosse aberto para todo mundo. Então, mesmo que você não participe do Experiência de Liderar BPs, são 6 encontros, as inscrições estão abertas, inclusive, mas mesmo que você não queira participar, a gente vai dar essa aula aberta, esse módulo 1, que é falar um pouquinho sobre liderar equipes de BPs. E mesmo que vocês não liderem as equipes de BPs, vai ser com foco em liderar RHs, em liderança, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho desse papel de uma forma abrangente, a gente vai aprofundar em algumas especificidades do que é liderar essa equipe de BPs, porque é diferente. E a gente vai também falar sobre estruturação do papel e da área de BPs. Estruturação está em alta para 2024, vocês vão ver aqui na nossa fala. E a gente não vai se aprofundar aqui, mas a gente vai se aprofundar nesse dia, tá bom? E mais dois encontros que a gente ainda não tem data definida, porque está dependendo dos nossos clientes, para a gente falar sobre futuro da avaliação de desempenho, que é um assunto que a gente ouviu muito durante o ano, que é a questão do engajamento. E aí, o desempenho, ele vem bastante, né, como um assunto em alta. E foi um case super legal, que a gente fez uma construção de escala BARS, que já é uma metodologia super atualizada, né, voltada para avaliação de desempenho. E aí a gente vai percorrer um pouquinho no que é esse engajamento e desempenho nos dias atuais, o que a gente considera que é essa avaliação de desempenho para o futuro, e aí a gente vai trazer esse case, que foi super legal, porque ele foi co-construído com os colaboradores, que é uma premissa que eu e a Rafa a gente considera que é muito importante, né? Porque a avaliação de desempenho é um serviço que, de fato, você consegue fornecer para os seus colaboradores, né? Eles podem usufruir disso, como se fosse um aplicativo de monitorar o sono, e eles monitoram a avaliação de desempenho deles. Então, ela precisa seguir alguns preceitos básicos voltados para o futuro do trabalho. E aí a gente vai falar um pouquinho nesse case. Para ficar atualizado, segue a gente lá no RH Lab, na Skip, a gente vai falar, a gente vai trazer as datas, mas é bem possível que seja ainda em dezembro, tá bom? A gente só está esperando aí a data do nosso cliente, a gente já libera. E provavelmente para o ano que vem, né, amiga? Esse Caminhos da Liderança Online, que a gente vai trazer um pouquinho do que a gente for levar um pouco mais aprofundado, né, no presencial aqui em Brasília, a gente vai fazer online, mas a gente vai fazer em janeiro, abrindo o ano aí. Então, quem tiver cansado do ano pode descansar um pouco e voltar ano que vem, para a gente poder conversar. Acho que foi isso, né? Esqueci algo? É isso mesmo. Então, pronto. Então, gente, acho que é muito importante a gente dizer que eu e a Rafa não quer dizer que a gente tem um olhar do todo. A gente nunca vai ter um olhar do todo. Então, é importante que vocês entendam também que a nossa curadoria, ela parte de alguns princípios importantes, que são perguntas que a gente se faz, né? E o que a gente pôde observar, a gente triangula informações dentro dos nossos clientes. Então, como a gente está em várias empresas, a gente vai observando, né, as diferenças de cada uma, a gente vai comparando, a gente consegue identificar em qual camada ou em
em que momento que cada uma está. Então, para a gente poder fazer a curadoria aqui do Impulso 2024, a gente se fez algumas perguntas. Então, o nosso papo aqui, ele vai basear nessas três principais perguntas, que é o recorte que a gente fez para a nossa discussão. O primeiro deles, que é como que a gente consegue preparar o RH para paradigmas futuros? Como é que a gente faz, como é que a gente quebra alguns conceitos básicos que a gente aprendeu, nem sabe quando, nem sabe por quê, mas a gente não se fez perguntas o suficiente, e nesse momento a gente vai ter que fazer perguntas. Então, a partir desses paradigmas futuros, a gente conseguir entender quais são as iniciativas existentes que permanecem no RH e como que a gente consegue acomodar as necessidades futuras das organizações. A segunda pergunta que é como que a gente pode compreender as expectativas de trabalho dos nossos colaboradores, bem como onde, como e por que que eles funcionam para você, por que que eles deveriam trabalhar para vocês. Por que que eles gostariam de trabalhar na empresa de vocês? E o terceiro, que é como que a gente pode criar uma cultura da liderança que impulsiona uma transformação mais abrangente e mais relevante. Então, a gente vai passar por esses dois grandes recortes, né, das tendências, as três perguntas, as tendências das oportunidades para o RH e tendências e oportunidades para lideranças e equipes. Então, vamos começar falando das tendências e oportunidades para o RH. E aí, gente, a gente sempre puxa a responsabilidade para os profissionais de recursos humanos. É, como bem sabem, né, a gente capacita RHs há muitos anos, né? Então, a gente sempre puxa de fato, né, de que a prioridade é que o RH faça esse movimento, né? A gente sempre vai dar esse tom, porque é importante, o RH ele precisa estar atento às coisas que estão acontecendo. Então, a nossa primeira questão aqui é que a gente precisa começar a entender que o mundo ele está evoluindo de uma forma que a gente não sabe como é que ele vai ficar. A gente está vendo aí a inteligência artificial entrando e que vai modificar muito a forma como a gente trabalha, a gente se relaciona, né? Ah, e vai mudar negócios. Então, é importante que a gente comece a compreender algumas perguntas que a gente nunca se fez. E aí, quando eu estava fazendo aqui a nossa curadoria, eu me perguntei exatamente sobre por que revolução industrial, né? E se a gente for compreender, de fato, a revolução industrial, ela fala muito desse movimento de mundo, ela conta muito essa história de mundo. Mas nunca houve um momento na história onde a revolução humana ela estivesse tão em alta. Então é importante que o RH ele se faça essa pergunta para entender, por exemplo, a sua estrutura de RH ela está a serviço de quem? Porque não tem como mais a gente falar de uma estrutura de RH com foco em subsistemas, onde tem ali as carreiras. A gente tem que se questionar questões muito fortes, como os cargos como eles estão descritos, a forma como as pessoas trabalham, a forma como as pessoas interagem umas com as outras, né? A gente precisa se questionar de onde saiu aquilo que a gente valoriza e começar a olhar para além daquilo que a gente valoriza. Então, eu estou falando aí com vocês, por exemplo, a gente teve clientes que voltaram 100% para o presencial. E, e é importante que a gente se faça essas perguntas. A gente não pode deixar que movimentos tão fortes como a pandemia faça com que a gente volte para o presencial sem a gente se questionar do porquê que a gente está fazendo aquilo. Porque senão a gente está dando força para a revolução industrial, a gente não está dando força para a revolução humana. E está no momento da gente se questionar por que que a gente está chamando dessa forma.
Porque nesse momento a gente está numa revolução humana, de fato. E as pessoas estão com poder. A gente está começando a discutir sobre um possível salário universal, né? Se vocês tivessem a oportunidade de não trabalharem, vocês trabalhariam só porque querem estar ali presencialmente na empresa? Talvez alguns sim. Mas isso não quer dizer que o mundo pede isso. Isso não quer dizer que as novas gerações, por exemplo, estão pedindo isso também. Então, esse é um ponto que é importante que a gente comece a considerar e de que vocês se façam perguntas, né? Até que ponto as iniciativas de RH de vocês, elas estão previstas diante de um portfólio que as pessoas elas olham e falam assim, beleza, esse produto aqui foi feito para mim. Isso aqui está a meu serviço. De novo, é importante que a gente entenda também que a gente também precisa trabalhar essas gerações, porque tem muita gente que ainda espera uma carreira linear, sendo que com a inteligência artificial a gente nem sabe mais como é que vão ficar as carreiras do futuro. Então a gente precisa estar preparado para realmente adquirir novas habilidades. E aí eu achei muito interessante que esse portfólio da Copenhague, ele traz 80 desafios com foco no futuro do RH, que inclusive a gente está fazendo uma versão brasileira, né? Depois a gente vai mandar os links para vocês, para a gente fazer uma triangulação de informações para o ano que vem, e a gente vai divulgar para todo mundo, obviamente, de quais são as prioridades e quais são os desafios das lideranças que estão ouvindo a gente aqui e do RH. E aí a gente vai fazer um benchmark geral de todo mundo, desses desafios, e a gente vai trazer para vocês. Mas é interessante, quem tiver interesse, dar uma olhada nessas grandes mega trends que eles chamam, né? Que são as grandes tendências para o RH, para o futuro do RH. E eles falam que a relação entre as pessoas e as organizações estão prestes a serem reformatadas. E o RH é que vai ajudar a moldar esse novo equilíbrio sistêmico. Quando eles falam desse equilíbrio sistêmico, é muito importante a gente entender como é que a gente está conseguindo reequilibrar isso. Por isso que falar de estruturas organizacionais, ela está tão em alta para os RHs para o ano que vem. Então, é importante que a gente entenda que existe uma grande lacuna hoje entre empresas e colaboradores. E a gente precisa entender que a liderança são colaboradores, né? As lideranças. E os RHs também são colaboradores. Então, a gente está de um lado da força querendo equilibrar o pratinho ali pelo meio. Então, comecem a se observar também, né? Como é que a gente está traduzindo esse RH que a gente quer, ou a gente está traduzindo essas organizações que a gente deseja, né, para o futuro. E eu acho que um ponto de partida importante é que o RH, ele é sempre um produto do meio. A liderança também. Ela é um produto do meio. Mas depois eu fiquei questionando que, assim, se a gente aceita de que o RH ou a liderança é um produto do meio, a gente só está ligando o nosso modo de sobrevivência. É como se a gente estivesse ali adaptando ao cenário. Mas aí a gente esquece de uma responsabilidade de também entender que aquela organização ela pode ser findável. Hoje eu estava vendo que o Spotify ele está mudando o serviço dele e que as pessoas que estão sendo contratadas pelo Spotify agora precisam saber sobre linguagens voltadas para a inteligência artificial, linguagens regenerativas. E está sendo meio que uma premissa básica. Então, modificou a força de trabalho de uma forma super rápida e eles estão tendo que pensar dessa forma. Então, até que ponto a gente está conseguindo trazer isso para o nosso dia a dia? Então, eu considero que a gente não aceitar que a gente é produto do meio é a melhor forma hoje que a gente consegue se manter atualizado, que a gente consegue
olhar de fora para dentro e a gente consegue ter essa amplitude de visão, de fato, do que está acontecendo, e como, e inclusive as nossas lacunas organizacionais que a gente precisa modificar. E eu e a Rafa, a gente traz essa figurinha em muitos dos treinamentos que a gente dá hoje para liderança, quando a gente fala sobre ciclos viciosos. E muito do que a gente vive hoje nas organizações, muito do que a gente considera não saudável nas organizações, é porque a gente está fazendo o simples de uma forma errada. Ou porque está obsoleta, ou porque não atende às necessidades dos colaboradores, está só visando lucro, ou está só visando ali entrega, resultado. Então, até que ponto a gente está preparado ou disposto, né, para encarar aquilo que é complexo? E aí, talvez a gente não encare agora, mas no futuro a gente vai ter que encarar de alguma forma, né? Até que ponto a gente está repetindo padrões que são ruins para a gente, que é uma coisa que a gente não quer ver para o nosso futuro, mas a gente está ali repetindo. Qual que é a intenção de tudo isso? Quer complementar, amiga? Por enquanto, não, mas já já. Então, o que que eu trago para vocês, né? Como é que a gente consegue ter um olhar para o RH através dessas macrolentes, né? Das forças de mudança. E aí eu posso até trazer um spoiler aí, né? Da nossa aula de estruturas, porque ela vai permear sobre isso daqui. Então, nem vou me aprofundar aqui, só para dar um gostinho. Então, se a gente for observar quais são as grandes forças de mudanças hoje do RH, é que o RH, para não ser esse produto do meio, porque essa é a premissa básica, mas a gente não deveria ser. Mas o RH, para ele não ser esse produto do meio, ele adquirir outras habilidades, a gente precisa entender que ele precisa ser digital, a gente precisa entender como é que a gente está traduzindo as nossas ações para essa agenda digital, como é que a gente está ajudando as organizações nesse movimento digital. Ele precisa ser automatizado, nem preciso falar aí com inteligências artificiais, né? Tem gente ainda em planilha de Excel. Então, é importante a gente falar de trabalhos muito operacionais que a gente precisa otimizar, que é o terceiro ponto. Ele precisa ser personalizado para o cenário, personalizado para a área. A gente já viu estruturas diferentes numa mesma empresa, porque as áreas são diferentes. A gente está, inclusive, nesse momento, num projeto que a gente está desenvolvendo um projeto dentro, né, dessa organização voltado para a cultura organizacional, e é um hub de voluntários que alavancam a cultura e a experiência do colaborador. E está sendo muito interessante perceber que dentro, é claro que é uma empresa gigante, né? Mas dentro dessa mesma empresa existem vários tipos desses voluntários. Então tem que ser personalizado, não tem como a gente falar de padrão. E ele precisa ser distribuído, né? E aí eu já me questiono aí, já trago pontos para vocês. Distribuído como? Como é que vocês têm distribuído, né, o trabalho do RH? As pessoas estão distribuídas, né? Então, spoilers da aula do dia 21. Então, se vocês tiverem interesse, é só vocês se inscreverem aí para a gente conversar sobre isso. E aí a gente traz, isso daqui é um panorama que a gente sempre faz. Ano passado, a gente faz isso desde de 2020 para 2021, né? E a gente vai atualizando aí, a gente vai modificando algumas coisas. Então, ele tem as mesmas características, porque a gente considera que ainda é um ponto muito forte. Inclusive, saúde, dentro dos principais estudos que a gente tem visto, vai crescer muito, ainda não é prioridade. Isso é muito doido. Ainda não é prioridade. Ainda vai ser uma prioridade. Tem empresas que ainda que já trazem isso como um ponto mais forte, né? Mas ainda não é. Por quê que ainda não é?
porque a gente só está vendo a ponta do iceberg. As coisas elas vão começar a se apertar um pouco mais, se a gente for produto do meio, se a gente realmente optar por um caminho mais simples. E aí, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de uma saúde de uma maneira sistêmica. Então, a gente está falando de saúde mental, mas a gente está falando de equilíbrio, de trabalho, de vida. A gente está falando de, muitas vezes, a gente trabalhar, não viver para trabalhar, mas ter trabalho para viver, né? Então, as pessoas querem viver, gente. As pessoas querem viver a vida. A gente está falando ainda de que nós estamos aí curando cicatrizes do Covid, sabe-se lá, eu acho que são cicatrizes eternas. E a gente está falando de sucessão, que é uma questão de regeneração das empresas. A gente está falando da saúde das relações, que a Rafa vai falar bastante sobre isso, das equipes, né? E a saúde das marcas, né? Que é engraçado, né? Porque a gente fez um grande movimento para falar de experiência do colaborador, por exemplo, né? Que foi aquele burburinho. E hoje a gente vê que a experiência do colaborador não é nada hoje em dia, se a gente não integrar com uma congruência de valores, se a gente não olhar para as premissas básicas. Não tem como a gente falar de engajamento hoje dentro de organizações, por exemplo, sendo que as pessoas talvez não estejam engajadas na vida. E aí a gente precisa entender que a gente vai ter que andar três caminhos, três pedrinhas atrás ali do nosso tabuleiro para a gente entender algumas questões. Que a gente não tem, tá, gente? Não temos respostas. Mas a gente tem visto esses movimentos e a gente está trabalhando junto. O digital, que eu vou deixar por último, porque a gente vai falar de inteligência artificial, e a questão do meio ambiente, que eu acho que está todo mundo vendo aí a questão de as questões climáticas que estão sendo alavancadas, a Amazonas que está na seca, né? Uma coisa absurda. E aí a gente tem o compromisso Net Zero, que é um compromisso que as organizações fizeram para 2030, e aí está chegando, né? A gente está aí caminhando para 2024, onde todas as empresas elas vão ter que se adaptar. E aí são várias premissas desse compromisso Net Zero, então eu sugiro que vocês, RHs, se estudem, leiam, porque fala de diversidade, fala de marca, fala das exigências dos clientes, né? Então fala ali daquelas macro tendências, mas é importante porque, por exemplo, falar de liderança feminina vai ser uma prioridade nos próximos anos, justamente por conta da questão do compromisso Net Zero, porque dentro dos estudos que a gente viu, as mulheres não querem assumir posições de liderança. Então a gente vai ter que começar a se questionar muitas coisas por aí. E por último, a questão do digital, como eu disse, né? Como é que a gente trabalha, como é que a gente faz essa agenda do RH voltado para esse digital? Como é que a gente tem, né? Porque a gente é produto do meio nesse sentido, né? A gente também está nessa curva de aprendizagem de inteligência artificial. Como é que a gente se adapta? Como é que está a transformação digital da sua empresa? Como é que a gente consegue observar as automações que agora são como benefícios para as gerações, principalmente as mais atuais, né? Geração Z, Y e até outras também, né? Que têm se beneficiado bastante dessas inteligências artificiais. Mas o mais importante é que a inteligência artificial ela vai mudar muito o rumo das coisas. Então a gente precisa começar a quebrar algumas caixinhas de subsistemas, que a gente chama de subsistemas, para a gente começar a entender de que a gente não sabe qual a força de trabalho futura que a nossa empresa vai precisar. Inclusive, é um dos tópicos que está sendo bem alavancados hoje, que a gente tem visto de clientes, né? Então, fazer essas análises de força de trabalho. Então, como que vai ficar o futuro das profissões, o futuro das habilidades, o futuro da nossa capacidade crítica, como que a gente consegue considerar aí novos modelos de trabalho e as equipes multigeracionais, que é um assunto super atual, inclusive eu e a Rafa, a gente vai dar uma oficina voltada para equipes multigeracionais, para quem está vendo, né? A gente está gravando isso aqui no dia 1º de novembro.
a gente vai dar uma oficina na Semana da Inovação Pública da ENAP, aqui em Brasília, na semana que vem. Então, quem estiver aqui em Brasília vai ser presencial, vai ser com foco em equipes multigeracionais, independente se é da área pública ou não, tá bom? Então, mas já deixando spoilers aí que a gente vai ter esses assuntos para o ano que vem. Bem, e aí eu trago 3 pontos importantes para vocês considerarem, porque isso vai trazer novos rumos aí para as novas futuras conversas, tá? Então, como eu disse, aqui é só uma abertura para a gente começar a considerar aí esses principais pontos para o planejamento de vocês. Então, o primeiro que é essa questão da força de trabalho futura, a lacuna das capacidades humanas e novas estruturas, e eu vou percorrer rapidamente sobre elas. Então, a nossa força de trabalho futura é um assunto que vai estar muito em alta nos próximos anos. Então, é algo já para vocês planejarem agora. Não tem como planejar uma força de trabalho futura porque a gente está dentro de uma curva de inteligência artificial. Mas a gente consegue começar a pensar os subsistemas de RHs, e aí eu percorro novamente para estruturas. A gente começa a pensar diferente, baseado em habilidades. Habilidades que estão sendo necessárias, habilidades que estão se tornando obsoletas e habilidades que vão se tornar necessárias no futuro. Vai dar um bug na cabeça de todo mundo? Vai, gente, porque não é algo, é muito diferente de como que estão hoje estruturados os RHs. A gente fala bastante na nossa certificação de Business Partners sobre o modelo Hub ou Spoke, que fala justamente dessas organizações baseadas em habilidades. E essa força de trabalho futura, ela está permeando tudo isso, né? Então, como que a gente consegue entender a estratégia dos negócios? Como é que o RH ele se introduz nessa estratégia de negócios? Porque é incrível, né, Rafa? Como os RHs eles ainda ficam fora de assuntos muito importantes. E aí eles são dados como profissionais operacionais. E aí o RH, ele não fica sabendo do que a liderança está pensando, ele não fica sabendo das estratégias, e aí não tem como pensar na estratégia de negócio, né, gente? Então, é importante a gente entender essa estratégia, determinar quais são as capacidades organizacionais que a empresa tem para que ela consiga, né, apoiar essa estratégia, identificar as possíveis lacunas das pessoas, né, então da força de trabalho, e definir como é que serão as intervenções de RHs voltadas para fechar essas lacunas. E depois, claro, né, fazer a avaliação efetivamente dessas intervenções. Então, são cenas aí de próximos caminhos e próximos destinos que a gente vai dar para 2024, inclusive aqui entre nós, que é a gente falar bastante sobre essa força de trabalho futura, como é que vocês fazem esse planejamento, como é que vocês se estruturam. Então, esse é um ponto importante. A questão da lacuna das capacidades humanas é algo que ainda nem se tornou prioridade. Eu digo isso, gente, só para vocês verem a relevância desse aspecto. Então, a gente está numa curva gigantesca, as habilidades elas estão evoluindo, então é importante a gente começar a entender de que a gente vai ter que desenvolver outras habilidades. A gente vai ver muita gente fazendo transição de carreira. E aí, eu acho que até que vale a gente fazer um encontro só para falar sobre carreira. E aí, eu acho que de forma geral, né, Rafa? Eu acho que pode ser legal. Só para a gente falar sobre carreira, para a gente começar a entender essa não linearidade, porque eu acho que é um ponto muito importante. A gente fala um pouquinho no impulso do ano passado sobre a carreira mosaico, mas vai muito além, vai muito além. A gente vai ver bastante esse movimento de pessoas que viveram a vida inteira trabalhando numa coisa e agora a gente vai ter que se modificar. Então, é importante a gente entender. E aí tem essa palavrinha nova aí, que é a meta-skilling, que é o aprender a aprender, que é uma habilidade que a gente precisa alavancar, que é o de criar novas habilidades. Então, a gente vai precisar ter essa capacidade de criar novas habilidades.
E entender que as gerações, elas têm lacunas, tá? Todas elas. E aí o RH, ele precisa conseguir trabalhar com essas lacunas. E por último, a questão das novas estruturas. E aí, para a gente entender novas estruturas, a gente precisa entender o que é um ecossistema do RH, o que são os portfólios de serviço, como é que a gente faz essa estruturação de portfólios de serviço. Eu e a Rafa, a gente traz muito, né, o que a gente considera que é esse portfólio de serviço. A gente tem uma metodologia que a gente se baseia também para isso. E como que a gente compreende o cenário para a gente se adaptar à nossa atuação. Então, é importante a gente entender que para cada cenário, então, se você está numa empresa privada, se você está numa empresa pública, se você está numa empresa familiar, numa startup, numa ONG, numa multinacional, é diferente. São cenários diferentes, são ecossistemas diferentes, com portfólios de serviços diferentes, tá bom? Então, a nossa aula do dia 21/11, ela vai ser para a gente falar sobre essas novas estruturas de trabalho. E aí, gente, para a gente dar continuidade, uma das prioridades do RH é justamente liderança e equipe. E aí, nós temos aqui uma super especialista para falar sobre isso. Então, por favor, amiga. Então, por que a gente traz essas reflexões todas antes, essa curadoria toda também do RH e das organizações? Porque o que a Lud trouxe aqui não foi só RH, né? Foi mercado, foi trabalho, foi organizações, porque é isso também que o RH tem que olhar. Mas a gente entende que esses dois universos, eles estão cada vez mais juntos, entrelaçados dentro das organizações, e um precisa estar muito junto e muito acompanhando e se inteirando, inclusive, do que acontece com o outro. E acaba que muito do que a gente fala de liderança aqui, a gente vai trazer aqui um olhar não só na perspectiva do líder em si, então a gente não está falando aqui só para quem é líder, mas a gente também está falando para quem atua com essas lideranças, para RHs, mas também para líderes, líderes que têm outros líderes abaixo de si, líderes que lideram outras lideranças. E a gente percebeu esse ano o quanto isso é de fato relevante. Pode passar, amiga. E dentro dessas nossas conversas, dessas nossas atuações, das nossas trilhas, das nossas mentorias, se a gente pudesse destacar uma frase que foi a frase de 2023 em relação à liderança, é essa: que a liderança ela é muito solitária. Gente, nós ouvimos essa frase tantas, tantas, tantas vezes. Hoje, nós estávamos no encerramento de um programa de mentoria para líderes, inclusive, e estavam todos juntos, né, trocando sobre como foi esse programa, percepções, e eles trouxeram novamente essa questão do quão bom era estar ali para trocar percepções com outras pessoas, boas práticas, o que funcionou, o que não funcionou, porque no dia a dia essa liderança ela é solitária. Nem tudo o líder pode trocar com a sua equipe. Tem coisas que ele não vai poder compartilhar. Tem coisas que ele não se sente à vontade para compartilhar com a sua própria liderança, que está acima dele. Deveria se sentir à vontade para isso? Sim, acho que é um caminho que a gente tem a trilhar. Mas hoje, a grande maioria não se sente assim tão confortável para trocar várias questões, principalmente quando a gente está falando de alta liderança, quando a gente está falando ali de C-level. E muitas vezes eles não vão se sentir confortáveis para falar com pares. E esse é o grande ponto do que a gente vai trazer aqui hoje. O quanto esses líderes, eles poderiam estar atuando juntos, eles poderiam estar atuando de fato no que a gente chama de uma equipe de líderes. E hoje a gente ainda olha muito para as lideranças de forma individualizada e eles também se percebem muito nesse sentido. Então, isso tem trazido também essa solidão, porque se a gente está falando, como a Lud trouxe, de uma revolução humana, se a gente está falando cada vez mais de olhar para as pessoas, se a gente está falando cada vez mais de troca, de escutar, de entender emoções, de entender diferenças, de entender diferentes gerações que estão ali atuando juntas, diferentes formas de pensar, diferentes futuros, mundos, está tudo se modificando. Como que essa liderança ela vai continuar atuando só com a percepção dela,
somente com base em estudos solitários e sem trocar. Então, não faz muito mais sentido isso. Só que isso, pode passar, amiga, nos leva a três grandes questões que a gente, ao mesmo tempo que a gente percebeu uma grande necessidade vinculadas a essa frase que vinha desses líderes, também traz para a gente próximos passos que a gente vê de forma muito forte acontecendo em 2024, dentro dos nossos processos. Ao invés também da gente falar tanto de uma inteligência emocional, mas também de uma gestão emocional. Como é que eu me entendo, mas também como é que eu faço a gestão das minhas emoções, mas a gestão da emoção do outro. Não que o líder seja responsável pela emoção do outro, não é isso. Mas como é que eu entendo essa emoção? Como é que eu faço essa gestão do todo? Se todos estamos falando aqui no nosso ambiente, a gente vai cada vez mais sentir, a gente vai cada vez mais poder falar, a gente vai cada vez mais poder se expressar, isso traz emoções juntos. E a gente sabe lidar com essas emoções? Não sabemos. E a grande maioria das lideranças não sabe. E é aí que eles têm uma grande dificuldade. Por que que muitas vezes, gente, temas como feedback, quando as pessoas vêm solicitar para a gente desenvolvimento na parte de feedback, a gente ainda. Eu confesso que eu ainda me surpreendo, eu falo, mas ainda precisamos? Ainda. E agora, que bom a gente começa a ver uma demanda de feedback um pouco diferente também, com perspectivas diferentes, com conteúdo, solicitando conteúdos um pouco diferentes de liderança. Isso é muito bom, porque mostra para a gente uma evolução. E claro, a gente vai precisar sempre desenvolver as pessoas nisso, afinal de contas, vão ter novas lideranças que não sabem como dar feedbacks. Mas muitas vezes esse tema chega para a gente de empresas, de organizações, que não é só para a primeira liderança. São para lideranças que já estão há um bom tempo. E por que que muitas vezes a gente tem dificuldade em temas como esse? Porque durante um feedback pode surgir uma discordância, pode surgir um não concordo, pode surgir um me senti ofendido, pode surgir um estou inseguro em relação a esse próximo passo, ou não sei como fazer isso. E será que esses líderes, eles sabem como lidar com isso? Eles sabem fazer a gestão da sua própria emoção para receber isso? Ainda é uma grande dificuldade. Então, é um tema, até pensando nessa saúde integral que a Luz trouxe, que vai ser cada vez mais necessário. Conexão. Não tem como, mas hoje a gente fala de comunidades para todos os lados. Né? A gente fala de comunidades em todos os sentidos se a gente pensa em futuros. E como é que a gente vai gerar comunidades de líderes dentro das organizações? Porque é disso também que a gente começa a falar e que a gente vai trazer aqui. A gente ainda não usa esse termo, porque acho que ainda é um pouquinho cedo para a gente chegar nesse termo. Mas eu acredito muito que daqui a algum tempo, talvez final de 2024, a gente já vai estar trazendo isso aqui para a gente pensar sobre. Mas como a gente gerar pelo menos uma troca maior entre os líderes para reduzir essa solidão, sem a gente tirar o mínimo de conexão? E a gente fala cada vez mais de uma liderança integrativa. Esse estilo, porque ainda é um estilo de liderança, ele estava muito mais ali nas altas lideranças, em líderes que olhavam também muito para fora, líderes que precisavam literalmente integrar o fora com o dentro, com o mercado, olhar, falar muito com os stakeholders, pensar nessa organização como um todo, como é que ele integrava diferentes visões e perspectivas, como é que ele integrava diferentes visões e perspectivas de áreas, inclusive, dentro das suas organizações. Mas hoje, a gente já começa a sentir uma necessidade real de líderes que não necessariamente estão lá só nos altos cargos, nas presidências, nas diretorias, mas líderes que muitas vezes estão ali no tático, em cargos, em níveis de gerência, que eles precisam também saber olhar para os lados. Eu preciso saber como é que a minha área está em relação ao todo. Eu preciso saber conversar com uma outra área para negociar, para trocar, para alinhar, para comunicar. Porque se a gente minimamente não olha para os lados, eu vou continuar na minha liderança sozinho aqui e sem entender que eu preciso olhar para o todo, eu preciso me integrar com esse todo. Pode passar, amiga, por favor. Então, olhar para essa liderança integrativa tem muito a ver, e eu trouxe, no final a gente vai trazer já isso daqui reformulado, mas é para mostrar como esse olhar, primeiro olhar de muitas coisas do que a gente já viu dentro das organizações hoje,
estão muito alinhados com esse slide que a gente trouxe no nosso impulso 2022, de 2022 para 2023. Lá nós falamos que a liderança precisava ser cada vez mais intencional. A gente precisava de equipes colaborativas em todos os níveis, não só a colaboração dentro das equipes, mas equipes colaborativas na organização como um todo. E a gente precisava cada vez mais de relações mais conscientes, saber o que era essa consciência das relações ali, estar ali, né? E fazer as coisas de forma intencional para se construir. Só que a gente via, em pós-pandemia, dois paradoxos muito fortes. Então, limites cada vez mais claros do falar um não, do viver a sua vida, desse equilíbrio, mas ao mesmo tempo eu preciso estar aberto para aprender, para ver as novidades, para ouvir o outro, para estar com o outro. E isso a gente viu acontecendo muito nesse ano e tem tudo a ver com esses pontos que a gente acabou de trazer. Mas a gente já mudou algumas palavras aqui em relação a esses pontos que a gente vai ver aqui juntos. Então, pode passar, amigo. O que que a gente começa a mudar e a gente começa a trazer? Um relatório da McKinsey deste ano trouxe para a gente a seguinte questão: estamos passando de uma era de líderes individuais para uma era de equipes de liderança em rede que dirigem a organização. Há quanto tempo a gente fala de atuação em rede? Há muito tempo. Mas ainda é algo um pouco, não difícil, mas é um pouquinho mais complexo da gente pensar isso hoje dentro ainda das nossas organizações aqui em termos de Brasil. Acho que a gente ainda tem uns passos para dar, mas continuo achando que isso é sim algo que a gente vai chegar. Só que isso começa a chegar forte, inclusive para as lideranças. Porque se a gente está falando de marca organizacional, se nós estamos falando de impacto dessas organizações, esses líderes eles traduzem esses impactos, esses líderes traduzem essa marca. E se eles não têm uma mensagem minimamente compartilhada, se eles não têm um olhar minimamente para o mesmo lugar e querer atuar junto, querer colaborar e não ficar em pequenas competições de quem flexibiliza e quem não flexibiliza, e quem está fazendo e quem não está fazendo, e quem sabe mais e quem sabe menos, e quem tem mais poder e quem tem mais relações, a gente ainda vê muito isso dentro das nossas organizações hoje. Só que enquanto a gente estiver assim, a gente está individualizado. A gente não está trabalhando nesse todo. Pode passar, amiga. E esse relatório traz para gente essa segunda frase, que tem tudo a ver com uma expressão que a gente usou esse ano inteiro e que eu tenho certeza que a gente vai usar ainda mais em 2024, que é a cultura da liderança, ou uma cultura de liderança dentro das organizações. Esse mesmo relatório da McKinsey traz que essas empresas que procuram prosperar ainda precisam de líderes que sejam responsáveis pelas suas funções individuais. Então, não estamos falando que ele não tem que olhar ali para sua especialidade, não tem que olhar para suas responsabilidades. A palavra accountability com as lideranças esse ano, ela foi assim um, acho que chave de praticamente todos os nossos processos de desenvolvimento, buscando justamente essa sua responsabilidade. Mas o accountability também tem uma questão de troca, que é justamente a segunda parte da nossa frase. Mas a própria liderança reside nas equipes de líderes que atuam a serviço da organização. Se eu não tenho uma equipe de líderes, mas se eu tenho um grupo de líderes que cada um está atuando do seu jeito, da sua forma, como é que a gente tem um planejamento estratégico forte que vai olhar para essas necessidades de futuro que a Lud acabou de trazer para a gente? Então, falar de liderança está cada vez mais falando de uma cultura dessa liderança. Se a gente fala que para mudar a cultura a gente precisa que os líderes traduzam isso, que cultura também a gente está tendo de liderança? Que mensagem comum essa liderança está passando? Não estou falando que cada um não possa ter a sua autenticidade, que cada um não possa ter o seu jeito de gerir, cada um possa ter a sua forma de fazer. Isso acho que já está posto, né? Nem tem o que discutir. Mas existem princípios básicos que as organizações precisam dar para esses líderes e eles precisam entender que aquilo ali é base da cultura. Aquele comportamento são comportamentos que esses líderes, que as pessoas precisam ver nas lideranças da organização como um todo e entender isso como uma mensagem comum. Então, a gente fala, pode passar, Nina, por favor. A gente fala nesse relatório e a gente viu, né, muito isso, e eu entendo que esse, de fato, são pontos cada vez mais fortes para a gente entender que a gente sai de um foco somente do lucro. Não estou falando que a gente não tenha que lucrar, claro que tem, né? As organizações, elas estão aí, muitas empresas, as empresas estão aí para isso,
mas a gente sai de um foco somente do lucro para um impacto. Então, não é só mais o dinheiro, é o impacto que você gera. Quantas empresas, quantas organizações elas acabaram perdendo espaço porque elas não entenderam o impacto que elas geram, o impacto que algumas ações que aconteceram a partir da marca dela geraram nas pessoas. E a liderança, ela faz parte disso. A liderança tem que entender, quando a gente fala ali da tão sonhada frase equilíbrio, pessoas e resultados, né? Se a gente isso é uma outra demanda que surge muito, como é que eu equilibro pessoas e resultados? No fundo, a gente está falando disso também. Claro que vai ter o lucro, mas que impacto essas pessoas geram? Que impacto essas áreas geram? A gente está falando de sair de um valor de competição, que é o que eu falei agora há pouco, de quem sabe mais ou menos, quem tem mais influência ou menos, quem tem mais poder ou menos, quem vai ceder, quem não vai ceder, quem tem razão, quem não tem razão, quem conhece mais. O comercial é mais importante do que a área meio da empresa, uma matriz é mais importante do que uma filial. A gente ainda vê muitas discussões nesse sentido, mas a gente não está mais falando dessas competições, a gente está falando de uma cocriação. A gente está falando dessas lideranças sentarem, pensarem juntas e trocarem de verdade para serem menos solitárias. A gente está falando de uma organização das equipes cada vez menos do comando e cada vez mais para uma colaboração. Então, se a gente está falando de colocar ali como essas equipes vão funcionar, como que elas vão se engajar, é o que a Lute falou. Tem pessoas que. Como é que a gente fala de engajamento na empresa se a gente às vezes não está engajado na vida? E como é que eu vou simplesmente me engajar numa forma de me organizar que não faz o menor sentido para mim, se ninguém me perguntou como que a gente pode fazer isso juntos? Então, inclusive parar e pensar como que nós vamos funcionar. Ter uma base de cultura da liderança, mas ter sim uma adaptação de algumas questões para a sua equipe, de formas de funcionar e de pensar isso junto com o time. É a gente fazer com não só o controle, mas a gente pensar na evolução. Então, não é só controlar as pessoas no que elas estão fazendo, na forma como elas estão fazendo, se elas estão chegando, se elas não estão, se elas estão no online, se elas estão no presencial, se elas levantaram X vezes para tomar um café no presencial, mas sim na evolução dessas pessoas. E aí a gente linka com a parte de capacidades. Essa evolução tem muito a ver com isso. E a gente ainda, acho que vai demorar um tempinho para a gente chegar lá, mas a gente chega. E a gente está falando de cada vez mais sair só de uma conformidade, de estar conforme, das pessoas estarem conforme aquilo que precisa estar, mas sim de uma totalidade, de olhar para o todo, de olhar para o todo das áreas, das organizações e das pessoas, de saúde de uma forma mais integral, olhando para essa perspectiva como um todo, porque a gente cada vez mais fala que a gente já não divide mais as pessoas entre pessoal e profissional. Essa frase já ficou lá no passado há um bom tempo, graças a Deus. Mas será que a gente consegue olhar para o todo mesmo dessas pessoas? Então, esses são aspectos que a gente precisa cada vez mais trazer os nossos líderes para essa etapa. Só que, pode passar, amiga, temos um desafio para isso acontecer, que é justamente o desenvolvimento. A gente ainda encontra solicitações de desenvolvimento muito dentro da caixinha. E acho que uma das coisas assim que a gente mais fez esse ano foi justamente tentar sair da caixa com essas formações, essas trilhas, esses desenvolvimentos. Ainda encontramos algumas dificuldades, algumas resistências no caminho em relação a isso, natural, mas a gente tem tentado mostrar essa necessidade. Claro, dependendo, a gente olha muito para a maturidade da organização, porque tem empresas que não vão ter maturidade para isso ainda, e você forçar isso às vezes é pior. Mas para aquelas que a gente entende que a gente tem um espacinho a mais, a gente já tentava trazer essa diferença, de sair dessa questão das pessoas reconhecerem as suas necessidades e reconhecerem a necessidade do todo, do coletivo. Então, uma formação muito mais dinâmica, muito mais ativa. Então, por mais que a gente tivesse conteúdos ali traçados, a gente sempre se dava licença poética de olhar para um encontro, olhar para um momento e pensar, não, aquilo que a gente pensou lá no começo da trilha não vai mais fazer sentido agora, porque essas pessoas já evoluíram ao longo da trilha. A gente precisa pensar em outra forma, a gente precisa
trazer esse outro conteúdo, a gente precisa trazer essa outra ferramenta, a gente precisa fazer com que as pessoas pensem dessa outra forma aqui, ou então pelo menos vejam, observem desse outro formato. Só que isso é trabalhoso, isso demanda uma energia, não só de quem está ali, no nosso caso, a gente dando essas trilhas, fazendo isso, mas demanda uma energia interna, demanda uma energia de quem está dentro dos próprios RHs, como a Lud trouxe, de não ser só um produto do meio, de não só sobreviver, mas de ser ativo. Só que ser ativo nesse processo e de trazer essa mudança junto a essas lideranças e essa forma diferente de pensar, exige também que o RH vai incomodar algumas coisas internas dentro da empresa que a gente sabe que vai exigir essa mudança de perspectiva. Então, pode Amiga, falar. acho que um ponto importante para trazer aqui também é que muitas das trilhas, muitos dos briefings, até fora, até dentro da caixinha que a gente recebeu, foi uma leitura que o RH fez. E a gente sentiu muito falta disso, dessa percepção de um pouco mais ampla dos RHs com relação. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que algumas, até porque a gente acompanha algumas equipes, a gente vai vendo ao longo do caminho, por isso que é tão importante que ela seja personalizada. Mas a gente já viu RHs que fazem um briefing muito legal, que tem uma coisa estruturada, que faz uma pesquisa aprofundada, que tem um olhar atento, os BPs, business partners, estão atentos nas reuniões, estão ouvindo aquilo que não está sendo dito. Mas tem outros RHs que recebem uma demanda, que já é um briefing errado, e que muitas vezes vem para a gente como briefing errado. E aí a gente sempre faz esse trabalho inicial, mas é importante a gente entender que a gente também precisa desenvolver a maturidade no RH nesse sentido. Perfeito. A gente tem clientes que topam as nossas loucuras, as nossas doideiras, então a gente tem clientes assim maravilhosos que super topam aquilo que a gente sugere. Mas como eu falei, tem clientes também que a gente toma um super cuidado de entender como fazer isso. E para isso a gente faz um diagnóstico. A gente não entra em nenhuma organização hoje sem fazer diagnóstico da liderança, sem entender muito bem onde que a gente está pisando. Por quê? E aí vem o próximo slide. Para a gente chegar nesse processo de desenvolvimento, e a gente sair da caixa nesse processo, para esses líderes saírem dessa liderança solitária e irem para essa liderança mais integrativa, né, junto com outros líderes, a gente precisa deixar esses líderes conflitarem construtivamente. Não estamos falando de conflito, de brigar, essas coisas, mas de expor opinião, ideias, e muitas vezes falar, discordo, não concordo com isso, ou então você não está conseguindo colaborar aqui, vamos pensar junto o que que a gente pode fazer para a gente fazer junto, para a gente atuar junto, o que que eu posso fazer para te ajudar também. Então, a gente precisa deixar isso acontecer. E muitas vezes acontecer isso num processo de desenvolvimento é a gente perder um pouco do controle também, que a gente falou ali, do líder sair do controle e ir para evolução. E a gente, num processo de desenvolvimento, a gente também tem que estar disposta a isso. A gente precisa sair um pouco do controle e confiar naquele grupo que está ali com a gente e ver o que vai surgir e ir ajustando esses pontos. Mas é assim que a gente vai desenvolvendo. E a gente tenta trazer esse olhar tanto para os RHs, para quem está aqui, que é de RH, que vai com a gente, ou que está fazendo programa de desenvolvimento também, ou de observar quem está lá com vocês, mas de passar isso para os líderes, porque quem está aqui como líder também precisa fazer isso com o seu time. A sua equipe, ela também é viva, ela também é dinâmica. E por mais que a gente planeje uma atuação ali com essas pessoas certinho, com tudo direitinho, planejei uma reunião com todos esses pontos, as pessoas que estão ali podem surgir pontos que você não pensou, podem surgir pontos que não estavam previstos. Só que quanto mais nós estamos colaborando com a equipe, conectados com a equipe, junto com a equipe, mais a gente se sente seguro, inclusive, para testar, ou até mesmo para chegar ali e falar assim, gente, vamos parar e pensar aqui. Para que caminho que a gente vai agora? Isso também a gente está seguindo junto com a equipe. Então, esse olhar é um olhar para quem facilita
desenvolvimentos, é um olhar para os RHs que facilitam esses desenvolvimentos com as lideranças, mas é um olhar também para o líder que está junto com a sua equipe. Então, cada vez mais essa questão do controle para a evolução, ela faz muito sentido. Só que a gente precisa, de fato, às vezes, abrir mão um pouquinho do controle e deixar essas pessoas, de fato, atuando para a gente se desenvolver. Pode passar, amiga. E aí a gente vem para alguns principais desafios para o desenvolvimento da liderança hoje, tá? Essas informações nós extraímos de um report da HBR, mas digo que a gente percebeu muitos deles de fato do hoje, e daqui a pouco a gente vai trazer o que é preciso para os próximos passos. E o que eles trazem para a gente hoje? A gente precisa desenvolver esse C-Level, e, gente, é tão importante, porque uma das coisas que a gente mais ouviu esse ano em processos de desenvolvimento das lideranças mas como eu vou fazer se eu não vejo os meus líderes fazendo? Isso é importante mesmo? Isso é relevante mesmo? Isso faz sentido mesmo? Ou será que isso é utópico? Então, a gente precisa chegar lá, a gente precisa envolver essa alta liderança. E se você é uma alta liderança, esteja aberto para isso, porque você está passando uma mensagem muito importante para os seus líderes, para a sua equipe de líderes. Um conhecimento tecnológico de todos os líderes. Como te falou, a inteligência artificial está aí, gente, e não tem mais como, ainda mais líderes que estão com equipes novas, que equipes de novas gerações, ele também vai precisar se atualizar, ele também vai precisar estar aberto a isso. Humanizar essa liderança na era digital, se nós estamos falando cada vez mais de pessoa e essa humanização, ela vem, a humanização não eu vou fazer uma ação, não, gente, a humanização está no dia a dia. A humanização vem de conversas, a humanização vem de entendimento, a humanização vem de curiosidade pelo que as pessoas estão trazendo. E a estratégia do trabalho híbrido. Acho que esse ano, por mais que a gente ainda tenha visto muitas, assim como vocês viram no mercado, né? Várias empresas voltando presencial, nós vimos vários clientes, mas ainda percebemos uma necessidade ali desse entendimento de como esse híbrido iria acontecer, tá? Então, isso é o do hoje. Para isso, pode passar, amiga. Separamos dois gráficos que essa pesquisa traz para a gente, que são bem interessantes e que trazem muito do que a gente percebeu mesmo, para a gente começar a pensar nos próximos passos. Primeiro, para essa alta liderança, de fato, atuar na disrupção e atuar na disrupção de ambientes mais colaborativos, de ambientes mais saudáveis, de ambientes com segurança psicológica, de ambientes que olhem para a saúde mental, a gente precisa de um líder que, de fato, observe esse ambiente e esteja disposto também a repensar a forma como faz. Então, ele precisa, sim, saber como lidar com os riscos e de como atuar com esses riscos. Ele precisa de clareza para as pessoas, e muitas vezes o que a gente vê é, de fato, uma falta de clareza. Não estou falando que esse líder vai saber tudo e que ele vai saber todos os caminhos. As coisas estão mudando rápido, mas de transparência e de alinhamentos mais constantes. Essa é uma necessidade que a gente entende que vai ser muito forte para os próximos passos. E de abraçar essa ambiguidade, de abraçar essa incerteza, de mais abraçar junto com as pessoas. Se a gente entende que está incerto, se a gente entende que a gente vai estar precisando olhar para isso o tempo todo, mas que eu estou alinhando com a minha equipe de líderes o tempo todo, as coisas caminham com muito mais fluidez. E um segundo gráfico, pode passar, amiga, por favor, que a gente traz, é a questão de humanizar. Porque esses foram pontos que estiveram presentes e para 2024 eles continuam presentes com certeza. A questão de comunicação, né? Acho que nunca esteve tão viva, apesar de ser um tema que a gente traz desde sempre, mas agora ela está extremamente relevante. A questão da inteligência emocional, como a gente falou, né, da gestão emocional, que é um termo que a gente tem usado mais, a habilidade de conflitar, então, e de como transformar conflitos, às vezes, que são ruins em conflitos bons. E a questão da gente promover a diversidade, da gente promover não só a diversidade, como às vezes a gente pensa, de gênero, mas também, isso também, com toda certeza, mas a diversidade cognitiva. Será que a gente está realmente pronto para essa diversidade cognitiva, para esse pensar diferente? Diria que a gente ainda está no caminho, não estamos prontos e a gente vê muitos líderes ainda muito inseguros em como lidar com isso. Então, esse ainda é um tema que continua para 2024. Então, e aí a gente vai agora para as abordagens de hoje. Então, diante disso que a gente viu, quais são os próximos passos para o desenvolvimento dessas lideranças? E aqui é um olhar tanto para quem desenvolve líderes, quanto um olhar para líderes, para pensar no seu desenvolvimento também. Primeiro, aprender no fluxo da vida. Acho que falar
do lifelong learning a gente já fala há um bom tempo, mas ele nunca esteve tão presente, porque quantas vezes, gente, a gente também ouve em programas de desenvolvimento líderes que trazem para gente que, poxa, mas como que eu vou aplicar isso? Então, não só estar em sala, mas é entender como é que isso acontece ao longo do processo de desenvolvimento e como é que essa pessoa aprende ali no dia a dia, é instrumentalizar essa liderança para isso. E se você é líder, você entender que não vai ser mais só absorver conteúdo que vai te fazer mudar. Você precisa praticar, você vai precisar colocar isso em prática, você vai precisar treinar no dia a dia mesmo, porque esse é o aprendizado que mais vai funcionar a partir de agora. Desenvolver essa alta liderança. Então, como eu acabei de falar, altos líderes que estão aqui, estejam abertos para isso. E quem trabalha com líderes, olhem para essas pessoas com carinho também. Desenvolver a autenticidade adaptável. Então, é o que a gente falou. A gente tem uma cultura de liderança que nós entendemos que é cada vez mais necessário de acontecer. Então, para quem é líder, também entender qual é essa cultura de liderança da sua organização, mas entender que você vai ter a sua autenticidade, que você vai continuar tendo a sua forma de fazer, mas que você vai precisar adaptar isso a uma cultura, adaptar isso a um mercado, a um trabalho, às pessoas que estão dentro da sua equipe. E entender que grandes lacunas hoje, tanto sociais quanto culturais, sejam culturais da sua organização, seja você um RH, seja você um líder, seja um cultural em termos, né, de sociedade, mas o social também. Como é que esse social impacta a sua equipe? Você já parou para olhar quem está na sua equipe? Que necessidades ela tem? Necessidades mesmo de vida, de transporte, de família, de várias outras questões. Então, é a gente também aprender a olhar para isso e aprender a olhar para como isso está impactando o nosso dia a dia. E aí trago mais um gráfico, e nesse, apesar disso estar aqui nesse reporte, eu diria que a nossa realidade que a gente viu esse ano, ela foi um pouco diferente, e eu vejo esse gráfico aqui até como mais otimista do que o que eu e o Lúcio vimos no nosso dia a dia dentro das organizações. E aqui, na verdade, é uma esperança. Eu espero que isso se modifique para os próximos anos. Porque esse gráfico traz para a gente o quanto CEOs estiveram envolvidos no processo de desenvolvimento das suas lideranças. E aqui na pesquisa traz que 54% deles estiveram altamente envolvidos. Eu diria que na nossa amostragem a gente viu um envolvimento um pouco menor, falando de CEOs mesmo. E isso é extremamente relevante se a gente está falando de criar essa cultura da liderança, se a gente está falando de formar essas altas lideranças para que elas deem suporte para os outros líderes dentro das organizações. Então, aqui fica, de fato, uma expectativa, tá? E para a gente fechar, gente, como que ficam as equipes nesse cenário, né? E aí eu trago para vocês um estudo desse ano ainda do Salas, que é um dos grandes nomes quando se fala em equipes de trabalho, e a gente traz as 9 maiores barreiras que as equipes de trabalho possuem, e para que vocês, como líderes, vocês, como RHs, também olhem para essas barreiras e entendam como é que a gente pode modificá-las, como é que a gente pode transformá-las, tá? Então, pode passar, amiga. A gente começa falando de prioridades concorrentes. Esse é um tópico, gente, que aí não é só das equipes, tá? Até porque os líderes fazem parte das equipes, essa é a forma como a gente trabalha, a gente não trabalha os dois separados, a gente entende que o líder faz parte do time. E as prioridades, elas estão cada vez mais concorrentes. Quantas vezes a gente recebe uma demanda, a mesma demanda, duas coisas que são prioridade zero? Opa, se são duas prioridades zero, tem a prioridade o quê? Zero, zero? Né? Então, menos um. O que é a prioridade que vem antes disso? E isso, de fato, tem impactado muito essa barreira ao potencial, à alta performance das equipes. Então, saber priorizar melhor e saber, inclusive, argumentar e discutir sobre essas priorizações. A não valorização dos pares, isso está presente em equipes de líderes, mas isso também está presente dentro das equipes. Se eu não valorizo o meu par, como é que eu vou colaborar? Como é que eu vou atuar junto? A diferença de poder, a gente ainda olha para as lideranças, as nossas equipes ainda olham para a gente, né, para quem é líder, com uma visão ainda de hierarquia. Apesar das novas gerações estarem vindo já com um olhar um pouquinho diferente em relação a isso, mas as culturas organizacionais ainda são bem fortes. E isso acaba, sim, prejudicando temas como segurança psicológica, como inovação,
como aprendizagem no dia a dia, porque se eu entendo essa barreira forte de hierarquia, será que eu vou mesmo falar aquilo que eu penso? Então, essa é sim uma barreira. Pode passar, amiga. Próximo ponto é o real incentivo à colaboração. A gente vê que a palavra está na boca das pessoas, a palavra está na boca dos líderes, de vocês, líderes dos RHs, mas há um pouco incentivo para criar espaços reais de colaboração. Então, se a gente quer que as pessoas colaborem, a gente precisa criar a oportunidade também para elas fazerem isso. A gente vê pouca experiência conjunta. Então, se a gente está falando de pouco espaço para colaboração, a gente também está falando da gente criar experiências, das pessoas atuarem juntos, das pessoas terem projetos juntos, das pessoas saírem para elas conversarem, né, para elas trocarem ideias, para elas saberem quem que são as pessoas que estão ali com elas, o que que elas já fizeram da vida, o que que elas gostam de fazer, que experiências elas têm. A gente tem pouca experiência nesse sentido, e isso acaba dificultando muito um desses temas que a Lud até já trouxe, que a gente está falando que vai ser uma das coisas que a gente vai fazer em 2024, que é cada vez mais atuar nessa questão da formação das equipes multigeracionais, porque essa é uma demanda que está muito latente em todas as organizações que a gente entrou esse ano, e a gente entende que 2024 isso vai estar mais forte ainda. Então, quando a gente não tem experiências conjuntas, eu não entendo o outro, eu não entendo a dificuldade do outro e eu não entendo a necessidade do outro. E as barreiras geracionais ficam maiores ainda. As demandas, elas são muito dinâmicas, elas mudam. Claro que isso vai acabar levando ao que a gente falou lá da outra barreira, que eram as prioridades concorrentes. Mas sim, se a gente tem uma equipe colaborativa, essas demandas que são dinâmicas e elas vão continuar sendo, e na verdade vão ser cada vez mais, não vejo na verdade um caminho diferente disso, a gente consegue passar por elas de uma forma mais sutil. E aí vamos para as três últimas, que é a diversidade cognitiva. Então aqui para a gente entra de novo forte a questão das gerações, porque a gente tem pessoas que pensam diferentes, que agem diferente, que querem diferente, que sentem diferente. E se a gente não aprende a lidar com isso e a gente achar que só o nosso jeito é o jeito certo, a gente vai ter cada vez mais dificuldade dentro das organizações. A sobrecarga é real. Acho que a gente nunca viu tanto também as pessoas trazerem a questão de sobrecarga, apesar da gente falar cada vez mais de um equilíbrio e das pessoas quererem cada vez mais esse equilíbrio, mas a gente também ouve uma questão de sobrecarga muito forte, e isso sim prejudica, porque se eu estou falando que eu quero tudo para ontem, com o máximo de qualidade e com inovação, é um pouco difícil a gente pensar essas três coisas juntas caminhando simultaneamente. As pessoas minimamente elas vão ter que se virar para isso acontecer. E isso acaba levando a uma sobrecarga. E as pessoas, elas literalmente se viram, né? E recursos. Então, se eu não dou o mínimo de recursos para as pessoas fazerem, como é que eu quero que elas façam? Então, a gente pensar um pouco nisso também, até enquanto líder e enquanto organização. Eu estou cobrando uma coisa que eu consigo cobrar, ou a gente vai precisar relativizar isso, a gente vai ter que pensar de uma forma diferente. Então, essas são barreiras que, pode passar, amiga, que estão cada vez mais, a gente percebe elas percebeu elas já presentes em 2023, mas a gente percebe que elas cada vez mais, se não trabalhadas, vão ser barreiras para 2024. E aí a gente traz três competências que nós temos trabalhado de forma bem sistêmica nas organizações que nós atuamos, inclusive para ajudar a reduzir essas barreiras, e essas competências, elas também continuam muito fortes para o próximo ano, que a gente chama de competências transportáveis, que são competências que estão presentes em qualquer equipe que você atuar, de qualquer assunto, de qualquer área, que é a comunicação, a coordenação, e aqui a coordenação, não estou falando da coordenação do líder, eu estou falando das equipes que se coordenam, a gente está falando desse movimento colaborativo, e adaptabilidade. E a gente está falando de adaptabilidade cognitiva, comportamental e de processos. Porque se a gente não adianta a gente adaptar a forma de pensar, a gente adaptar o comportamento, mas os processos, a estrutura, a dinâmica continuar a mesma. Então, esse foi um ponto que nós abordamos em 2023, em 2022, e a gente traz esse ano como algo que vai continuar para 2024, tá? E para fechar, pode passar, amiga, por favor. Lembram que a gente falou que a gente fez uma adaptação aqui de algumas palavras, então, de liderança intencional, a gente já traz essa liderança mais integrativa, desse líder que olha para todos os lados.
Equipes mais colaborativas continuem, equipes colaborativas em todos os níveis, equipes de líderes colaborativos e equipes colaborativas entre si. Sim, relações mais conscientes se mantêm, porque a gente precisa olhar para essas relações e a gente precisa entender e ser curioso por elas. Mas a gente traz aqui embaixo, a gente sai ali, não que o paradoxo não exista mais, mas essa cultura transversal de uma liderança, ela vai ser um ponto extremamente forte dentro das organizações e que a gente entende que se essa cultura for trabalhada, se as lideranças compreenderem essa cultura, se você como líder compreender a cultura da sua organização e se você for um agente de mudança, inclusive nesse sentido de buscar compreender essa cultura junto com a área de gestão de pessoas, a gente começa a ter isso de uma forma muito mais fluida dentro das organizações e a gente evita aquela frase que a gente trouxe lá no comecinho da liderança solitária. A gente acaba atuando mais em conjunto, entendendo que a gente pode pedir ajuda, que a gente tem pessoas para nos ajudar dentro dessa organização, tá? Então, esses são os principais pontos em relação a lideranças, em relação a equipes, e aqui a gente trouxe com diferentes olhares. O olhar do líder, o olhar do RH, e um pouquinho do nosso olhar também de desenvolvedoras de lideranças. É isso, gente. Isso é uma partícula do que a gente tem percebido e a gente conseguiu traduzir aqui, que não ficasse tão extenso para vocês. Então, vale vocês reverem, estudarem direitinho, verificar como é que vocês estão levando o planejamento estratégico de vocês, esses temas para o ano que vem. A gente queria novamente, né, convidá-los para participar dos próximos encontros que vão acontecer do Impulso 2024, que vão trazer um pouquinho desses cases para a gente aprofundar um pouquinho mais, né? Cada um desses clientes que a gente trouxe aqui, né, esse olhar que eu acho que é muito interessante. Então, cola na gente para vocês lerem, estudarem, aprofundarem. A gente tem muito gosto, eu acho que hoje eu estou menos do que Rafa, com certeza, mas esse tempo, né, de desenvolvimento de projeto, a gente tem, de desenvolvimento de conteúdo, a gente tem muito gosto por isso. Queríamos ter mais tempo para poder fazer mais conteúdo, mas assim, não tá dando. Mas a gente está tentando de alguma forma, a gente conseguir trazer isso para vocês. Então, o Impulso, ele é para isso, os eventos, eles são para isso. E para ano que vem, a gente está tirando aí além da certificação dos virais, né, que a gente vai continuar, a gente vai ter, provavelmente, né, amiga, 2 turmas para o ano que vem e 2 turmas para o Experiência de Liderar BPs, mas a gente vai abrir também outras caixinhas, né? Então, assim como a gente desenvolve hoje as trilhas de liderança, é bem possível que a gente abra aí, né, com foco em trazer para essa liderança de forma geral. A gente vai fazer aí com foco para essa liderança para o futuro. O RH também para o futuro do trabalho. A gente está tirando também do forno um curso voltado para equipes multigeracionais. Então, a gente está querendo, pelo menos, né? Porque é um assunto muito novo, mas a gente quer, pelo menos, nos primeiros 6 meses aí de 2024, porque vai ser um tema muito latente, né? Mas depois eu acho que vai começando a reduzir um pouco, né, essa necessidade. Eu acho que as pessoas estão nessa curva, então é bem possível que a gente tire aí do papel algum curso pro início do ano que vem, né, amiga? Isso. Sobre equipes multigeracionais. Então, são cenas dos próximos capítulos. É bem possível também que a gente faça cursos voltados para a força de trabalho futura. Então, são cenas bem dentro daquilo, como eu disse, né, no início, daquilo que a gente falou aqui no início do nosso encontro. Isso aqui também é muito
um direcionador para nós, né? Porque para a gente que vive disso é muito importante que a gente esteja muito atenta e observando esses sinais. E que bom que a gente pode estender isso para vocês também. A gente fica muito feliz, né, amiga? Com certeza, com certeza. E acompanha a gente para ver os próximos passos e essas próximas cenas que a gente vai trazendo aqui para vocês. É isso. Então, a gente vai deixar no próximo slide nossos contatos e o link para vocês participarem da pesquisa e para vocês se inscreverem, porque mesmo que tenha lá Impulso 2024, esse daqui foi só a abertura, os próximos encontros a gente vai dar direcionamento pela nossa newsletter. E também, vocês se inscrevendo para o Impulso, vocês já vão diretamente para a newsletter da Skipo, que é uma newsletter mensal, né, amiga? Que fala sobre temas de liderança, e a newsletter do RH Lab também, que fala sobre futuro do trabalho e futuro do RH. Então, é isso, gente. A gente se coloca à disposição, qualquer coisa pode chamar a gente. E a gente se vê ainda em 2023. É isso. Obrigada, gente.